Presidente, Ministro, que honra! Boa tarde. e aí? Tomei uma surra, Prazer. viu? Você estava falando das suas limitações tecnológicas, eu que devo ter o dobro da sua idade. Apesar de eu reclamar que na foto de convocação eles puseram você muito mais novo que eu, não entendi. E vi como eu não concordo, o senhor está muito melhor do que eu. A vida desse lado do balcão, o Felipe, é mais florida, viu? Ministro, obrigado pela sua presença. Estava contando aqui para os nossos amigos que estavam já entrando na nossa conversa, da minha alegria e ressaltando, não posso deixar de fazer isso logo no início da sessão, a sua história de ligação com a Ordem dos Advogados do Brasil, a sua profunda, enquanto advogado, o grande advogado que foi, e agora emprestado pela advocacia a essa missão tão honrosa que é o Supremo, mas eu tenho aqui que dividir com quem nos assiste, que foi uma palestra sua na conferência, na UERJ, que é a sua casa, na Conferência Nacional da Ordem, há muitos e muitos anos, eu acho que era final dos anos 90, que eu despertei muito para o trabalho de ordem, um depoimento seu sobre Raimundo Fauro e sobre toda a luta da OAB. Está ele aqui agora, ministro. Eu coloquei a figura de Raimundo Fauro a ilustrar o nosso gabinete aqui e demonstrar a grandeza da história da Ordem dos Advogados. Então, muito obrigado. Né? O senhor sabe da minha admiração, da minha amizade, e eu queria conversar da nossa forma, muito até carioca, né? Muito leve aqui para os amigos que nos honram, mas falar um pouco até de questões que são do seu pensamento e do seu posicionamento. Mas eu não tenho como começar, ministro, sem ser perguntando por essa polêmica que, para mim, é um tanto exótica, porque eu vivi ali na virada dos anos 90 as fraudes nas eleições, as questões dos borderôs, a eleição do Rio de Janeiro de 94, que teve que ser cancelada, teve que ser anulada, tamanha era a fraude. E agora nós voltamos 25 anos depois, ter a discussão sobre as urnas eletrônicas no Brasil. Queria lhe ouvir inicialmente sobre isso, ministro. Boa tarde, presidente Felipe Santa Cruz. Prazer e uma honra estar aqui com você pessoalmente e participando de uma live que envolva o Conselho Federal da OAB. Como você bem observou, a minha vida inteira eu tive ligado à OAB. Não sei se você sabe, mas na época do movimento estudantil, eu mais de uma vez bati as portas da OAB. Fiquei amigo do Raimundo Fauro, que nos ajudava quando colegas eram intimados a depor. Depois eu fui estagiário e advogado com o Seabra Fagundes, fui estagiário dele. Eu era estagiário dele quando estourou a bomba na OAB, em 1980, um momento dramático da vida brasileira, em que os porões da ditadura ainda reagiam à abertura política. E fui também assessor da OAB, Felipe, do Rio, quando o presidente foi meu saudoso amigo Hélio Saboia. E eu só registrei isso porque, por indicação do Hélio Saboia, eu acompanhei o chamado inquérito da Proconsult, que era uma alegação de fraude que teria havido nas eleições de 1982. Voto em cédula, eu preciso lhe dizer. E a história do Brasil, a história republicana do Brasil, Felipe, sempre foi uma história de fraudes eleitorais. Primeiro eram as fraudes das eleições a bico de pena, depois o mapismo, depois as urnas que apareciam engravidadas por cédulas que não haviam sido depositadas pelos eleitores. Tivemos o episódio no Rio de Janeiro, em que o presidente da zona eleitoral era o hoje presidente do Supremo, Luiz Fux, com um escândalo de fraudes. E em 1996, com a urna eletrônica, nós conseguimos acabar com esse problema das fraudes. E acho que mudamos a história do Brasil em termos de lisura do processo eleitoral, de modo que eu tenho, sim, me empenhado na defesa das urnas eletrônicas, da sua segurança, da sua transparência e da sua auditabilidade. Inclusive, e vou lhe dar a notícia em primeira mão, nós estamos montando uma comissão externa para atuar
dentro do Tribunal Superior Eleitoral, com representantes das universidades, com representantes do setor de tecnologia, de órgãos públicos e, evidentemente, da Ordem dos Advogados do Brasil, para estar lá dentro, acompanhando todo o processo desde o desenvolvimento do programa. Estaremos convidando também os partidos políticos. Nós não temos nada a esconder, pelo contrário, nós precisamos dar toda a transparência possível ao processo. Mas o que eu posso dizer é que o voto eletrônico ele acabou com a fraude no Brasil. E agora, essa questão de se ele é auditável, da PEC que está em tramitação na Câmara, o senhor, então, defende a manutenção desse nosso modelo, dos últimos 25 anos. Essa é, na sua opinião, o caminho mais sábio. Veja, eu tenho todo o respeito e consideração pelas pessoas em geral e pelos membros do Congresso em particular, e, portanto, eu acho que o Congresso tem todo o direito de debater o voto impresso, e lá é o lugar certo mesmo para se debaterem ideias, e, portanto, eu não gosto de desqualificar os que eventualmente pensem diferente de mim. Agora, existem muitos problemas, sim, Felipe, associados à reimplantação do voto impresso. Sempre lembrando que nunca se documentou nenhum episódio de fraude desde 1996 até hoje. Portanto, a implantação do voto impresso, eu acho que não é uma boa solução para um problema que não existe no Brasil. Nunca se documentou a ocorrência de fraude. Quais são os problemas que eu associo ao voto impresso? Primeiro é o custo. Nós vamos gastar, nesse momento difícil da vida brasileira, provavelmente a toque de caixa, para comprar 500 mil máquinas impressoras. Então, o custo é um primeiro problema. O segundo problema é o perigo de violação do sigilo. Foi essa uma das razões pelas quais o Supremo declarou a inconstitucionalidade da previsão anterior. Em terceiro lugar, Felipe, quando nós fizemos um teste com urnas impressas em 2002, foi um transtorno, porque aumentaram as filas, aumentou o número de votos em branco e nulos, e as impressoras, como acontece com a minha, com a sua, aquilo emperra, e aí você tem que ir lá tirar o voto. Em muitas sessões eleitorais tiveram que converter do eletrônico para o impresso e, portanto, voltar para o voto em cédula. E duas coisas me preocupam além disso, Felipe, que são: a primeira é o risco de judicialização. Você comanda mais de 1 milhão de advogados no Brasil. Advogados hábeis e que fazem tudo para bem representar os seus clientes. Portanto, se nós tivermos o voto impresso, mesmo na modalidade em que ele não seja manuseado no momento do voto, o que vai acontecer é que uma grande quantidade de candidatos derrotados vai pedir a recontagem dos votos. E aí a recontagem tem que ser manual. E aí vão contratar os melhores advogados eleitoralistas do país para acharem um problema, para acharem uma incoerência, uma inconsistência, uma incongruência, e postular uma nulidade, uma suspensão de posse, a realização de nova eleição naquele segmento. Portanto, eu tenho muito medo de, num país em que tudo se judicializa, nós judicializarmos também o resultado das eleições. Na eleição passada, que eu presidi, nós tivemos mais de 400 mil candidatos. E você imagina se uma pequena fração desses candidatos resolver pedir recontagem e judicializar alguma questão. E, por fim, hoje em dia, ao final da eleição, você imprime o boletim de urna e acabou a eleição. Agora, se nós tivermos voto impresso, nós vamos ter que cuidar da guarda de 113 milhões de votos. E você imagina a preocupação, e aí vão sumir votos impressos, aí vai ter impugnação daquela urna, daquela sessão. Portanto, a gente vai ter problema de judicialização, problema da guarda. Se tivesse ocorrido já algum problema, disse, não, nós estamos procurando uma solução para um problema.
mas não é o caso. Portanto, nós estamos criando uma dificuldade para atender a um problema que não existe. Me lembra uma butade que eu vi certa vez, que o sujeito, a troco do nada, num determinado lugar, tocou um berrante. E alguém perguntou, para que você está tocando esse berrante? Ele disse, é para espantar os tigres. Eu disse, mas aqui não tem tigres. Está vendo como funciona? É isso, ministro. Nosso modelo é um sucesso, né? No mundo todo, pela velocidade, pela seriedade. Eu lembro, ministro, que na minha posse, o senhor me deu a honra de ser o orador, né, da minha posse para o segundo mandato da OAB do Rio de Janeiro, algo que não me esqueço. Nos bons tempos que nos aglomerávamos, né, ali no Teatro Municipal, que é a nossa tradição nas posses da OAB do Rio, e lá o senhor falou muito fortemente sobre a reforma política. E hoje eu recebi mensagens do Congresso discutindo a questão da reforma política, e eu sempre falo uma frase que é sua, que é a mãe de todas as reformas, é a reforma que nós estamos em dívida. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho disso, ministro. O senhor, como presidente do TSE, como o senhor vê hoje, né, 5 anos depois, quase 6 anos depois, essa questão da reforma política? Eu acho que não andou, Felipe. A política tem muitas circunstâncias. Uma delas é a de operar no curto prazo, que é o prazo da próxima eleição. E, portanto, essa foi uma agenda que, infelizmente, não se conseguiu avançar, um pouco por conta da pandemia. O presidente da Câmara anterior, Rodrigo Maia, tinha até se comprometido comigo de levar esse debate, mas com a pandemia tudo ficou dificultado e ele não andou. E agora se fala no Distritão, que eu acho que é uma mudança para pior. A posição do TSE, minha pessoal, e era a posição da OAB, eu não sei se foi ratificada, era a defesa do voto distrital misto, que combinava o sistema proporcional com o sistema majoritário. Só para eu falar muito brevemente, porque esse é um tema, Felipe, todo mundo acha que precisa de uma reforma política, mas o tema tem muitas tecnicalidades e ele é relativamente descolorido. E, portanto, todo mundo acha que precisa, mas ninguém bota muita energia nisso. Então, eu vou gastar 1 minuto para descrever, primeiro, quais são os objetivos que eu acho que uma reforma política deve ter. Baratear o custo das eleições, porque o custo das eleições está por trás de boa parte dos problemas de corrupção no Brasil. Melhorar a representatividade. Hoje em dia há um problema de legitimidade democrática de o eleitor não se sentir representado. E facilitar a governabilidade, que com essa multiplicação de partidos não funciona bem. Portanto, como é que é o sistema eleitoral brasileiro hoje? É o voto proporcional em lista aberta. Nesse sistema, o eleitor vota em quem ele quer. Essa é a parte boa. A parte ruim é que ele elege quem ele não sabe, porque, no fundo, ele vota no seu candidato, mas o voto vai para o partido. E entram os mais votados daquele partido. Se o partido tiver 5 vagas, entram os 5 mais votados. Se tiver 10 vagas, entram os 10 mais votados. Só que nas últimas eleições, Felipe, só 5% dos deputados federais se elegeram com votação própria. Portanto, 95% se elegeram com votos que foram dados a outras pessoas, a outros candidatos. De modo que, no final do dia, o eleitor não sabe quem o representa e o candidato não sabe por quem que ele foi colocado lá. Portanto, o sistema, além de ser muito caro, porque todo mundo faz campanha em todo o Estado, ele é uma baixa representatividade. Por isso que eu defendo, em 2010, fiz um grande evento na OAB, ainda na gestão do Ofir Cavalcante, nós fizemos um grande evento para discutir a reforma política e a posição da OAB era de defesa do sistema distrital misto. Como é que funciona? Agora eu vou explicar só em 2 parágrafos para acabar. No sistema distrital misto, a Câmara dos Deputados metade dos seus membros são eleitos pelo voto no distrito e a outra metade pelo voto no partido. Então, o eleitor tem 2 votos, um no distrito e outro no partido. Como é que funciona o voto no distrito? São Paulo, por exemplo, que tem 35 milhões de eleitores, arredondando, e 70 deputados federais.
desses 70, 35 seriam eleitos pelo voto distrital. Então, você divide o Estado em 35 distritos de 1 milhão de eleitores. De modo que o candidato, em vez de fazer campanha em todo o Estado, ele faz campanha só para o distrito com 1 milhão de eleitores. Cada partido lança o seu candidato no distrito. Isso barateia o custo e passa a identificar o candidato com o seu distrito. O distrito sabe quem o representa no Congresso. E o segundo voto é o voto no partido. E, portanto, o partido forma a sua lista. Aí, na ordem, nós concebemos, naquela ocasião, como há um certo preconceito contra a lista fechada, você permitir que o eleitor, se não quiser seguir a lista, ele vote em quem ele quiser do partido, e se esse candidato obtiver o quociente eleitoral, ele entra. Se ele tiver votação própria, ele fura a lista. Portanto, você tem o voto ideológico no partido e o voto da proximidade da representação no distrito. Enquanto você barateia, aumenta a representatividade. E um último ponto, que eu acho que no voto em lista, o partido pode ter o seu jurista, gente que normalmente não participaria de um processo eleitoral, mas o partido vai dizer, o meu economista é fulano de tal. E aí ele entra na lista, e o meu jurista ou o meu líder sindical, e com isso você requalifica o debate no Congresso Nacional, levando, além dos políticos tradicionais, que são indispensáveis, também intelectuais relevantes que possam participar do debate público. De modo que eu sou um entusiasta desse modelo, mas nesse momento eu não vejo perspectiva muito grande de ele andar. Ministro, eu tenho uma pergunta aqui, que é um tema que é muito caro à OAB. Eu tive a oportunidade diversas vezes acompanhar decisões importantes do Supremo na defesa da liberdade de expressão, da liberdade de imprensa. Reputo eu decisões que são históricas dos últimos anos e muito importantes para a defesa do Estado Democrático de Direito. Mas há um tema que, inclusive, eu, pessoalmente, nós todos vivemos no dia a dia como um drama, que é o tema das fake news e a sua importância, em especial, no processo eleitoral. Na última eleição, a ministra Rosa Weber já também se dedicou um pouco ao tema e debateu-se o tema. E como o senhor vê esse debate hoje das fake news, da influência desse financiamento subterrâneo de notícias falsas, de ataque à imagem, que tem contribuído muito para o clima de polarização e ódio na sociedade brasileira? Olha, eu acho que essa é uma preocupação dramática, Felipe, em todas as contemporâneas. O mundo viveu ou ainda vive uma onda de populismo extremista que se valeu, em muitas situações, das campanhas de desinformação, de ódio ou teorias conspiratórias. Foi assim na Hungria, foi assim no Brexit, foi assim na eleição americana e, em alguma medida, foi assim na eleição brasileira de 2018. E, por essa razão, em 2020, nas eleições, nós entramos em campo para fazer uma guerra às campanhas de desinformação, às fake news. Portanto, eu convidei todas as mídias sociais, todas as plataformas tecnológicas individualmente, fizemos acordo com cada uma para a remoção de conteúdo claramente caracterizável como fraudulento, sobretudo em relação à justiça eleitoral. E nós fizemos um acordo, um pacto com as principais agências checadoras de notícias e tivemos na nossa comunicação social, a Mariana Oliveira, que era a chefe da comunicação social, nós monitorávamos a imprensa e a rede, de modo que a primeira notícia falsa, aparecia notícia falsa, imediatamente a gente mandava para a checagem e desmentia. E criamos uma página na Justiça Eleitoral chamada Fato ou Boato e fizemos uma parceria com todas as companhias telefônicas, com a entidade que as representa, para o acesso gratuito à página do TSE. Nós tínhamos um coordenador geral de enfrentamento à desinformação. E aí, um desses jovens que entende de internet mais do que eu e você somados.
E nós achamos que, no geral, nós conseguimos ganhar a guerra. As notícias fraudulentas não tiveram um papel importante nas eleições. Mas agora nós temos que nos preparar novamente. Há um debate muito relevante sendo travado no mundo sobre como enfrentar as notícias falsas sem transferir a censura privada que nós enfrentamos, sem transferir a censura que nós enfrentamos, que era a censura estatal, para uma censura privada das mídias sociais. Portanto, há um ponto de equilíbrio. É claro que as mídias sociais têm políticas de uso e têm que reprimir mesmo. Ninguém deseja substituir a censura oficial por uma censura das grandes empresas. Portanto, o mundo inteiro está em busca de um ponto de equilíbrio nessa matéria. O Facebook teve a iniciativa de constituir o que eles chamam de Oversight Board, que é um tribunalzinho independente que julga os pedidos de retirada dessas matérias. Acho que isso pode ser um caminho. Agora, eu ouvi isso da Cristina Tardáquila e gosto de repetir, a melhor forma de combater notícias fraudulentas é inundando o mercado com notícias verdadeiras. Portanto, eu acho que é estar atento, é monitorar, é retirar o que seja inaceitável e tentar convencer as pessoas de bem, porque há muitos mercenários. Quer dizer, você tem milícias digitais extremistas, muitas vezes lideradas por pessoas que são pagas para destruírem reputação, para, muitas vezes, quando surge algum fato que pode pesar negativamente sobre o líder deles, seja lá onde for, eles inundam a rede social com coisas irrelevantes para disfarçar, para silenciar a voz de quem é crítico. Portanto, há muitos problemas acontecendo ao mesmo tempo que precisam ser enfrentados. Mas, veja, nós todos defendemos a liberdade de expressão, porém, a liberdade de expressão ela é um valor em si, porque expressa a dignidade da pessoa humana, ela é importante para a democracia, que precisa do debate livre de ideias, ela é importante para os registros da história, mas a mentira deliberada não faz parte da liberdade de expressão. Portanto, numa democracia, a verdade não tem dono, mas a mentira deliberada tem, e essa nós precisamos combater. Ministro, em 2014, né, já vão aí 7 anos, eu tive a honra de ser o organizador da Conferência Nacional dos Advogados e o senhor também foi o orador da nossa abertura e falou muito lá em educação, né? O modelo da educação brasileira, eu lembro muito bem que o senhor defendeu um modelo fundacional, um modelo misto, que abrisse a universidade pública, em especial a quem precisa e quem podendo, vindo a pagar ou contribuir com essa universidade, muito baseado no modelo americano. Nesses últimos 7 anos vivemos um quadro de crise e eu acho que a educação está ligada a todos esses nossos temas e eu estava até em dúvida se lhe perguntava, como sou um admirador seu e sei da sua ligação de afeto, mas hoje, vindo no avião, eu li que um deputado estadual do nosso estado propôs o fim da UERJ, a extinção da Universidade do Estado do Rio de Janeiro na Assembleia Legislativa. Nós estamos vivendo um tempo de certas propostas surreais, logo vão propor o fim da alfabetização também no país, porque isso serve ao atraso, né? Serve a essa campanha contra a civilização. Como o senhor vê hoje essa questão da educação no nosso país? Aqui eu estou perguntando para o acadêmico, para o professor, para o autor consagrado Luiz Roberto Barroso. Essa mesma onda populista, extremista, trouxe um grande preconceito contra a ciência, contra a educação e contra o conhecimento. Nós vivemos num mundo hoje de um certo culto à ignorância. Eu acho que quando fala de educação no Brasil, a gente precisa ter a clara divisão entre a educação básica e a educação superior. Na educação básica está o segredo do sucesso de um país. E parte das causas do nosso atraso se devem
a circunstância de que nós só universalizamos a educação básica no Brasil 100 anos depois dos Estados Unidos. E eu considero que este, isoladamente, é o principal fator que nos atrasou na história. Educação básica pública e de qualidade, começando na primeira semana de vida da criança com creches de qualidade, porque todas as pesquisas documentam que este é o momento decisivo na vida de uma criança. Os primeiros anos, os primeiros 2 anos da sua formação, em que o cérebro é uma esponja, em que ele vai incorporar tudo aquilo que se tentar colocar ali dentro. Portanto, é o momento que a criança precisa de nutrição, respeito, valores, afeto, capacidades cognitivas. Portanto, a educação básica é uma prioridade e nós continuamos a nos atrasar na história porque não vejo a educação básica ser tratada como prioridade. E a universidade, eu sou totalmente a favor da universidade pública, também, simultaneamente com a universidade privada. O que eu terei falado em algum momento é que eu não vejo problema de a universidade pública ter parcerias com a iniciativa privada, porque o Estado brasileiro não tem dinheiro suficiente para produzir a universidade que nós precisamos para gerarmos elites de ponta e capazes de atuar na fronteira da inovação. Portanto, reiterando, a favor das universidades públicas, mas acho que ela deve, sim, ter parcerias com a iniciativa privada e ir atrás de filantropia. Eu, por exemplo, sou professor da UERJ, quase ao tempo que você tem de idade, Felipe. E é uma instituição extraordinária, onde começou a política de cotas. E o que acontece na UERJ? Nós temos convênios com diversas universidades do mundo. Só que esses jovens não têm dinheiro para ir passar um semestre lá, que enriquece muito a vida. E, portanto, não pode ter preconceito de ir atrás de dinheiro para financiar a bolsa para esses meninos irem estudar fora. Portanto, é preciso perder um pouco o preconceito contra o dinheiro honesto e que não venha carimbado com outras exigências, que não seja a de criar um país melhor e maior. Mas eu vejo com preocupação essa onda anticientificista, anticonhecimento e a favor do culto da ignorância que perpassa esse pensamento populista extremista que dominou diferentes partes do mundo. E acho que o mundo está precisando de um novo choque de iluminismo, porque aconteceu alguma coisa que liberou diversos demônios, os misóginos, os homofóbicos, os racistas, os supremacistas, os fascistas. O mundo parece que viveu um retrocesso. E acho que nós temos que manter acesa a chama do conhecimento e, sobretudo, do respeito pelo outro. Uma causa, Felipe, que precise de mentira, de ódio e de desinformação não pode ser uma causa boa. A democracia tem espaço para liberais, para progressistas e para conservadores. Só não tem lugar para a intolerância, para a agressividade, para a inaceitação do outro. Portanto, eu tenho batalhado para que o espaço público seja conquistado pelas pessoas que troquem argumentos e não por pessoas que se ofendam ou que procurem desqualificar o outro. Eu estou na vida pública nos últimos anos, deixei a minha advocacia e eram tempos muito bons da minha vida, e você fica sujeito a todo tipo de crítica. Isso faz parte da democracia, não tem problema. Porém, o ódio, as ameaças, as agressões, os ataques às instituições, isso nós precisamos derrotar com um choque também de civilidade. O senhor que foi uma liderança estudantil, uma liderança depois, já no início da carreira, nessa transição já como advogado, na resistência à ditadura, imaginava, ministro? Eu não imaginei nunca na minha vida que eu, como presidente do Conselho Federal da Ordem, iria 2 vezes ao plenário do Supremo Tribunal Federal defender o Supremo Tribunal Federal contra ataques que estavam acontecendo nas redes e nas ruas. Como o senhor vê esses ataques organizados ou não às instituições, em especial ao Supremo? Qual é a sua interpretação
né? Porque tem essa esfera do ataque, mas também entender que há, em muitos momentos, uma vontade orquestrada de romper a resistência institucional. Como o senhor acha? As instituições estão resistindo? O que o senhor acha? Olha, as instituições estão resistindo e a nossa agenda de preocupações, Felipe, apesar de ser grave, é muito melhor da que era quando eu entrei para a faculdade, em que as minhas preocupações quando eu entrei para a faculdade eram como acabar com a tortura, que manchava de desonra a vida brasileira. Estamos em 1976. Vladimir Herzog tinha morrido sob tortura no Segundo Exército em 75, em outubro de 75. Um episódio que marcou a minha vida e marcou o lado da história em que eu queria estar. Era contra as pessoas e contra um país que achava que aquilo podia acontecer com naturalidade. Mas as minhas preocupações eram como acabar com a tortura, que manchava o país de desonra, como acabar com a censura em que os agentes públicos achavam que podiam escolher as músicas que a gente podia ouvir, os filmes que a gente podia assistir, as notícias que podiam sair no jornal. E a minha terceira preocupação era como criar instituições democráticas em um país, em um continente marcado por golpes de Estado, quarteladas e quebra da legalidade constitucional. Agora, passados 32 anos da Constituição de 88, em breve 33 anos, as minhas maiores preocupações, até outro dia, eram como melhorar a educação fundamental, como melhorar a universidade, como elevar a ética pública e a ética privada no Brasil, sem moralismo, mas um pouco difundir uma cultura de honestidade. E, portanto, acho que a qualidade das nossas preocupações mudou muito. Nós realmente temos vivido alguns momentos difíceis de ataques às instituições, mas a verdade é que é uma minoria quantitativamente irrelevante, é um gueto pré-iluminista que ataca as instituições. Mas, felizmente, em cada um desses ataques, a própria sociedade, a OAB que você representa, a imprensa, as universidades, a reação foi imensa e intensa, o que demonstrou a vitalidade, eu assim penso, da democracia brasileira, que atravessou chuvas, trovoadas e tempestades, com 2 impeachments de presidentes da República, o segundo impeachment particularmente traumático, episódios de corrupção dramáticos dentro do corpo do Estado, e nunca se cogitou de uma solução que não fosse o respeito à legalidade constitucional. Eu não desconheço e não gosto de fechar os olhos à realidade que houve algumas turbulências nos últimos tempos. Mas a verdade é que nós superamos todos os ciclos do atraso nessa matéria. E, portanto, eu não vejo o risco institucional para a democracia, mas também precisamos estar atentos. Há uma música da Legião Urbana em que eles cantam não tenho medo de escuro, mas deixo as luzes acesas. Portanto, não tenho medo de uma volta à ditadura, mas nós estamos de olhos bem abertos. O preço da liberdade é a eterna vigilância, né, ministro? Deixa eu, aqui na Ordem dos Advogados, se nada tivéssemos feito nesse período tão difícil, eu digo, ministro, que eu acho que só os presidentes da Ordem na ditadura tiveram uma tarefa mais dura do que a minha. Né? Nem como se... Hoje eu recebi aqui um certificado do Guinness, porque, aliás, lhe agradeço a participação. Nós realizamos online, né? Já que não foi possível fazer uma conferência, o maior encontro jurídico do mundo, superando. Mas, se nada tivéssemos feito, a não ser responder à pandemia, eu já me orgulharia muito de uma questão que está no seu discurso de posse no TSE, eu lá estava acompanhando, que é a questão do empoderamento feminino. E nós aqui, ministro, a partir das eleições desse ano, as nossas chapas vão refletir a paridade absoluta entre homens e mulheres, que é a paridade hoje da advocacia. Nós temos, inclusive, um número um pouco maior agora de mulheres advogadas. Como o senhor vê essa caminhada? Eu lembro que o senhor colocou esse ponto como um dos principais da sua gestão no TSE. E como o senhor vê essa luta nossa contra o machismo, contra o racismo, essas chagas que definem a sociedade brasileira?
Pois então, Felipe, eu acho que a causa da humanidade é a causa da derrota dos preconceitos e da discriminação contra mulheres, contra afrodescendentes, contra gays, contra pessoas trans. Eu sou um militante da causa da igualdade e do respeito e da consideração, e a causa feminina me é uma causa especialmente cara. Eu gosto de lembrar, quer dizer, até quando as mulheres são autorizadas finalmente a votar, Felipe, em 1932, com o Código Eleitoral, apesar das mulheres serem autorizadas a votar e não terem dado muita sorte no começo, porque logo veio a intentona comunista e o golpe do Estado Novo, aí não votavam nem as mulheres nem os homens. Mas em 32, quando as mulheres foram autorizadas a votar, menos de 40% das mulheres eram alfabetizadas. Portanto, era uma perda de direitos, não apenas pela não participação política, mas também pelo não acesso à educação. E de lá para cá, a condição feminina percorreu um longo caminho. Em 32, começa a votar. Em 62, o Estatuto da Mulher Casada acaba com o fato, com a anomalia de a mulher casada ser relativamente incapaz, dependendo do marido para abrir uma conta bancária para aceitar um emprego. E depois, ao longo dos anos 60 e, sobretudo, 70, você tem a fase de conquista de liberdade sexual com a pílula anticoncepcional e acabar com um preconceito em que o homem podia tudo e a mulher não podia nada. Depois, na Constituição de 88, você tem o fim do homem como chefe da sociedade conjugal e, portanto, a equiparação dos cônjuges no casamento e a união estável, que é um respeito à mulher que vive conjugalmente, mas não é efetivamente casada, que era altamente discriminada. E nós temos hoje em dia um amplo acesso ao mercado de trabalho, no setor público, a carreiras jurídicas hoje em dia com predominância de mulheres. Ainda há discriminação salarial em relação às mulheres no mercado de trabalho, é uma luta inacabada. Há uma luta inacabada contra a violência sexual, contra a violência doméstica, mas é impossível negar a ascensão da condição feminina ao longo das últimas décadas e ao longo da minha vida adulta, poucas transformações foram tão visíveis e positivas como essa. E agora falta às mulheres ocupar o espaço que lhes cabe na vida pública. No Congresso Nacional, só há 15% de mulheres parlamentares. Portanto, nós fizemos no TSE, um ano passado, logo depois da minha posse, uma campanha conduzida pela atriz Camila Pitanga, graciosamente emprestou a sua graça, seu talento, seu carisma, para a atração de mulheres para a política, não para as eleições municipais, que não dava mais tempo, mas nós estamos esperando para as próximas eleições um aumento nas candidaturas femininas, asseguramos o direito ao financiamento. E esse ano, também com a Camila, nós já está em produção uma campanha contra a violência de gênero, que infelizmente tem marcado a vida brasileira, tanto violência moral quanto violência física. A nossa cultura, Felipe, como você bem observou, ainda é muito machista. É machista na linguagem, é machista nas atitudes, é machista no assédio, e nós precisamos ser vigilantes e nos auto-superarmos, porque a verdade é que nós fomos criados assim. Eu vou só contar um pequeno episódio meu doméstico, mas que é ilustrativo. A minha filha, que é hoje em dia uma jovem professora de Direito também, e trabalha justamente essa área, Direito e Tecnologia, Liberdade de Expressão, na rede, ela, uma ocasião, já tem um tempinho atrás, ela disse: "Ô pai, a namorada do meu irmão você chama de Carolzinha, e o meu namorado você chama de o seu namorado." Apenas para demonstrar que, às vezes, nos detalhes, nós ainda temos uma cultura machista. Portanto, é um processo de autorreeducação também, mas pelo qual nós precisamos passar para evoluirmos como sociedade. Eu acho que o Brasil é um país extraordinário, não só de beleza física, mas por uma cultura múltipla, por uma população diversificada, multicultural, com alegria de viver, apesar da violência que, infelizmente, ainda nos marca. Portanto, se nós conseguirmos algumas elevações éticas e espirituais, eu acho que nós somos uma alternativa civilizatória para o mundo, um país multicultural,
multirracial, com alegria de viver e pessoas que se tratem com respeito e consideração. Eu dedico a minha vida a esse projeto e me alimento dessa crença. Sabemos disso, ministro. Deixa eu lhe perguntar um pouco também, esse novo mundo, eu com todas as minhas limitações tecnológicas, sou uma pessoa que tem dificuldade com o controle remoto da televisão, estou aqui me adaptando a essa nova realidade, o senhor e todos nós. Como o senhor enxerga que será o cotidiano do judiciário pós-pandemia? Né? O Tribunal de Justiça de São Paulo, por exemplo, anunciou que vai trabalhar em dias alternados. No nosso Rio de Janeiro, que nós dois amamos tanto, já há uma expansão dos escritórios de advocacia para outras áreas que não o centro da cidade, que historicamente concentrou a advocacia e o judiciário. O senhor tem algum tipo de insight, algum tipo de antever alguma mudança? Ou seja, parece que esse modelo veio para ficar. Como nós vamos nos adaptar? O senhor já fez essa reflexão? Felipe, a minha bola de cristal, ela anda embaçada desde o início dos tempos. Eu estava no movimento estudantil em 1978, talvez eu era editor do jornal universitário na UERJ, e eu escrevi um artigo chamado Socialismo e Liberdade, em que eu dizia assim: o mundo caminha inexoravelmente para o socialismo. De lá para cá, caiu o muro de Berlim, desfez-se a União Soviética, abriram todas as economias da Europa Oriental e até a China pratica capitalismo selvagem. De modo que eu, nessa primeira e frustrada incursão sobre o mundo da vidência, eu me considero um melhor comentarista de videotape. Depois que acontece, eu vou lá e explico. Mas eu tenho dificuldades de acertar previsões para o futuro. Eu geralmente acerto as previsões para o passado. Eu acho que algum grau de transformação veio para ficar. O advogado não vai mais ter que pegar a ponte aérea do Rio para São Paulo para fazer uma reunião de meia hora. Essa possivelmente ele vai poder fazer por videoconferência. Os professores, se for o meu exemplo, eu quero voltar para a sala de aula. Eu gosto de estar dentro da sala de aula, de andar dentro da sala de aula e ver os meus alunos. Portanto, eu não pretenderia mudar. Mas, por exemplo, eu sou professor no Rio, moro em Brasília, toda quinta-noite, depois da sessão, vou para o Rio. Às vezes eu não consigo ir atrás à sessão, tenho compromisso sexta, eu posso eventualmente dar uma aula por videoconferência. Eu acho que criou-se uma alternativa. Mas as sessões do Supremo, por exemplo, e dos tribunais em geral, eu acho que devem ser presenciais. Isso faz muita falta. Agora, as audiências com os advogados, também acho que muitas podem ser por videoconferência, para não obrigar o advogado a gastar o dinheiro da passagem de vir até Brasília ou de ir até algum lugar. Portanto, eu acho que vai haver uma acomodação entre tradição e modernidades. E a gente também não consegue parar a história com as mãos, quer dizer, como tentar parar vento. Eu não sei se você já se deu conta, nós hoje temos um vocabulário completamente diferente, que incorporou termos que até anteontem a gente não conhecia, não existiam, e sem os quais a gente já não saberia viver. Fiz uma listinha aqui, olha, Google. Atenção, jovens, já foi possível viver sem dar um Google. O WhatsApp, já foi possível viver sem o WhatsApp. Uber, Dropbox, Skype, Facebook, Twitter, Instagram, Waze, eu vivia perdido, agora já consigo mexer até em Brasília com esses nomes escritos de rua, Spotify, Amazon, Netflix. Portanto, há um admirável mundo novo em que nós vivemos da tecnologia da informação, da biotecnologia, da impressão em 3D, da nanotecnologia, está chegando a computação quântica em altíssima velocidade, carros autônomos. Eu acho que a gente tem que estar sintonizado com o nosso tempo. Mas acho que os valores relevantes na vida continuam a ser os mesmos e acho que algumas atividades devem continuar seguindo a tradição, como, por exemplo, um professor dentro de sala de aula e um juiz dentro do seu tribunal fisicamente. Vai haver uma acomodação no mundo. Eu acho que a grande novidade que virá, mas sempre com o meu medo de previsões, é o da inteligência artificial. Ela vai mudar o modo como se advoga
e o modo como se julga, porque a inteligência artificial é capaz de armazenar muito mais informação do que o juiz mais estudioso, mais do que o juiz Hércules do Dworkin, que é o juiz mais estudioso, não é capaz de gravar, de ter em mente uma fração do que uma máquina utilizando inteligência artificial. Porém, ainda que ela possa nos socorrer e até eventualmente fazer a primeira minuta de uma decisão, há um toque de humanidade no processo de aplicação do direito que eu acho que vai subsistir ainda por muito tempo. Mas a inteligência artificial, sim, Felipe, vai mudar o mundo do direito. Isso eu sou muito convencido. É um processo que vai avançando em alta velocidade. E hoje em dia, os estudiosos da inteligência artificial já têm uma preocupação com o que se chama singularidade, que é as máquinas ganharem consciência e aí, em vez de nós mandarmos nas máquinas, as máquinas mandarem na gente. Esse é um perigo que a humanidade precisa ter em conta. Nós da AB aqui temos uma preocupação, ministro. Por exemplo, a questão das audiências, das sustentações, eu acho que é uma faculdade do advogado que tem ajudado muito. Eu dou sempre o exemplo do TST, um colega nosso de uma causa trabalhista, às vezes de pouca relevância econômica, mas para ele muito importante e para o cidadão muito importante. Não tem condições de vir ao TST sustentar. Online ele consegue sustentar. Agora, nessa mesma Justiça do Trabalho, eu ainda penso que é insubstituível o contato do juiz, na Justiça Civil, em todos os ramos, do juiz numa audiência de instrução, por exemplo, aquela compreensão que o juiz tem do que está acontecendo, uma percepção que é quase subjetiva, é epidérmica. Então, nós vamos ter que aprender isso. Ministro, eu tenho uma última pergunta que é sobre o nosso Rio de Janeiro, que é uma paixão comum, né? Eu lembro da sua... Eu tive a honra de acompanhar a sua sabatina. O senhor falou do Rio, da sua origem no interior do nosso estado, na região linda do nosso estado. O Rio de Janeiro é uma espécie de síntese do Brasil, né, ministro? Quando o Brasil estava bem, o Rio de Janeiro agia como se fosse um Emirado Árabe, como se todos os nossos problemas tivessem sido superados. E hoje nós estamos vivendo um momento de desalento. Como o senhor vê esse momento e a importância... Eu lhe pergunto isso como carioca, como fluminense, porque eu sempre digo que o Rio de Janeiro não é um assunto do Rio de Janeiro, é um assunto do Brasil. Eu também acho. Ainda hoje, embora São Paulo seja a potência industrial, você viaja pelo mundo, a referência que as pessoas têm é do Rio de Janeiro, que é, de fato, uma das cidades mais lindas do mundo e que foi devastada por, infelizmente, uma série de más administrações, por um estado de corrupção estrutural, sistêmica e institucionalizada, uma corrupção devastadora que nos fez muito mal. Então, o primeiro problema do Rio é um problema de má gestão. Eu acho que um segundo problema do Rio, mais difícil e mais delicado, é a política de drogas que se pratica no país. E acho que, independentemente do que cada pessoa pense, desde os que são a favor da legalização até os que são a favor da repressão, é preciso ter a consciência de que o modo como nós operamos o combate às drogas não está funcionando e o Rio de Janeiro é a demonstração cabal desse fracasso e dessa derrota. É uma política absurda em que você deixa a droga chegar e depois você vai às comunidades pobres para fazer a repressão. Como é que você faz a repressão? Prendendo meninos jovens, 18, 19, 20 anos, pequenos traficantes, porque não teve outras alternativas na vida, e aí você prende os meninos que estão com 100 gramas, 500 gramas, 1 quilo de maconha, gramas de cocaína, geralmente primários e de bons antecedentes, joga na cadeia, destruiu a vida dele, ele vai ficar muito mais perigoso porque ele vai aderir a uma facção, ele sai mais perigoso, e você não produziu nenhum abalo no tráfico que substitui ele no dia seguinte. Então você tem uma política pública de hiperencarceramento de jovens, que custa dinheiro, porque você tem que criar a vaga e depois manter aquele jovem preso. Ele fica pior do que ele era antes, portanto ele volta mais perigoso para a sociedade, e você não produz nenhum abalo sobre o tráfico que o substitui no dia seguinte. Portanto, nós temos uma política de drogas totalmente
equivocada e que é também responsável pela devastação do Rio. Porque nos países do hemisfério norte, ou nos países mais desenvolvidos, Felipe, a grande preocupação em relação à droga é com o consumidor. E, evidentemente, não me é indiferente um jovem que morra de uma overdose de qualquer droga. Mas esse não é o grande problema do Brasil. O grande problema de drogas no Brasil é o poder que o tráfico exerce sobre as comunidades pobres. Nós precisamos quebrar esse poder. E esse poder vem da ilegalidade. E o tráfico e a ausência de Estado permite uma das maiores violações de direitos humanos que há no Brasil, que é você impedir uma família modesta que mora numa comunidade pobre de educar os seus filhos numa cultura de honestidade, porque ele sofre a concorrência desleal do tráfico que coopta ou intimida esses jovens para todo sempre e muitas vezes são o símbolo de um falso sucesso. Portanto, o Rio é vítima também de uma desastrada política de drogas. Portanto, eu acho que somando má gestões com corrupção, com uma política de drogas fracassada, criou esse quadro que nós vivemos no Rio. Mas o Rio já renasceu outras vezes e, portanto, continua sendo uma cidade linda. Eu vou regularmente lá, fora da pandemia, para dar aula. Meus filhos vivem no Rio. E o Brasil precisa se preocupar com o Rio. Cidades, um décimo da beleza do Rio, vivem de turismo. Portanto, nós temos que criar, com boas gestões e um ambiente de segurança, condições para a indústria do turismo, além da indústria do petróleo, você fazer o Rio bombar como as grandes cidades do mundo. Você vai, eu não quero citar nomes para não depreciar ninguém, mas eu já fui a muitas cidades pelo mundo afora que não chega aos pés em beleza, em atratividade do Rio e que vivem de turismo, e o Rio não consegue criar um ambiente de segurança e estabilidade para potencializar essa indústria que sustenta muitas cidades pelo mundo afora. Enquanto que eu acho que um pouco de integridade e competência pode levar o Rio a voltar a ocupar o espaço que merece na vida brasileira. Ministro, nós estamos chegando ao limite aqui do tempo do Instagram. Preciso lhe agradecer publicamente, que é a esfera pública, por sempre dizer sim aos convites da OAB. Eu sonho com o dia, infelizmente a pandemia não nos deixou fazer, mas nós vamos inaugurar um dia a sede da OAB da Barra da Tijuca, que foi o último lugar onde militou na OAB o nosso Eduardo Seabra Fagundes, inesquecível Eduardo Seabra Fagundes. O prédio levará seu nome. Eu já tenho certeza da sua presença como orador dessa inauguração, porque o senhor nunca rejeita um convite da nossa entidade, demonstrando que carrega realmente no coração a Ordem dos Advogados. Deixo um agradecimento ao senhor pela sua luta em defesa da democracia, da Constituição, e esse tempinho final para a sua despedida, e agradecendo muito aos nossos colegas que estão aqui acompanhando essa nossa conversa. Ok. Eu preciso comparecer na inauguração desse fórum. O Eduardo foi o advogado com quem eu aprendi a advogar. Eu trabalhei com ele e com o pai dele, que era o Dr. Miguel Seabra Fagundes. O Dr. Miguel era um grande parecerista, um jurista de primeira linha, e Eduardo era um advogado extraordinário. E eu me beneficiei das duas coisas. E na minha vida eu fui um parecerista e fui um advogado militante também, de modo que eu faço questão de comparecer, porque a vida dá voltas e dá voltas bonitas. Eu hoje dou aula no primeiro período da UERJ e a neta dele é minha aluna. Portanto, é muito interessante eu ter aprendido com o avô e poder, de alguma forma, ensinar. Isso me aconteceu também com o Zé Carlos Barbosa Moreira, Felipe. Eu fui aluno do Zé Carlos, fui professor do filho dele, que foi professor do meu filho. Que foi meu professor. Assim é a vida que dá voltas. Mas eu gosto de dizer, Felipe, que eu tenho alma de advogado. Eu estou como juiz e procuro ser o melhor juiz que eu consigo ser, como procurei ser o melhor advogado que eu consegui ser. Mas eu gosto de dizer que eu nunca perdi a minha alma de advogado.
E alguém me perguntou, mas o que é isso exatamente? Eu disse, vou te dar o exemplo. Quando eu mudei para Brasília, os meus filhos quiseram dar um passeio pelo Lago Paranoá. E minha mulher pipocou do programa, mas fez um isopor, botou lá umas Coca-Cola, Guaraná, umas cervejas, e fui eu, não ao mar, mas ao lago, com as crianças, e apoiei as minhas pernas no isopor, e o isopor era de má qualidade e ruiu. Ficou tudo quebrado, assim, estilhaços de isopor. E aí eu voltei para minha casa, sobraçando aqueles cacos de isopor, e falei para minha mulher, pisaram no isopor, olha como ele ficou. Só que algumas mulheres, pelo menos, têm alma de Ministério Público. Imediatamente ela me perguntou, quem pisou? Eu disse, eu estou aqui para defender o isopor e não para acusar ninguém. Essa é a alma de advogado. Eu tenho muito prazer de estar na ordem, de estar com você pessoalmente, de quem gosto muito, e de estar em todos os eventos que eu possa da OAB. Você pode contar comigo sempre. Eu faço parte da legião de pessoas como você, que vive para um país melhor e maior, sem nenhuma motivação, não tem nenhum outro interesse nessa vida que não seja cumprir bem o meu papel e preservar a estabilidade das instituições democráticas. Eu vivo a missão, a advocacia eu escolhi, o vir para o Supremo é um pouco você cumprir, eu pelo menos me sinto assim, eu cumpro a missão da minha vida. E, portanto, nem elogio, nem crítica me desviam desse caminho, que é um caminho de você buscar a justiça, buscar manter a democracia, buscar a verdade possível, sem arrogância, porque a verdade não tem dono, e seguir um caminho de luz, assim, sem desviar por interesses menores. Prazer estar aqui com você. Cumprimento os meus ex-colegas de Ordem dos Advogados do Brasil. Te desejo todo sucesso e felicidades. Obrigado, ministro. Um abraço.